Olá, amigas e amigos da TV Taperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Como já havia anunciado no programa anterior, nós iríamos abordar um tema muitíssimo importante que chama a atenção no mês de setembro. Praticamente, setembro é conhecido como Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. E hoje, a TV Taperá vai até o Rio de Janeiro, exatamente na Barra da Tijuca, entrevistar a neuropsicóloga, terapeuta e perita judicial, a doutora Roselene Espírito Santo Wagner, carinhosamente conhecida como doutora Leninha. Doutora Leninha, muito obrigado pela entrevista. A todos que assistem a TV Taperá, né, aqui da cidade de Salto, São Paulo, e abordar um assunto tão importante e tão interessante para todos que têm acesso ao nosso programa. E uma coisa que me chamou a atenção, doutora Leninha, é uma frase que eu achei muito interessante. Você diz: suicídio, uma solução definitiva para um problema transitório. Eu gostaria de abordar todo esse assunto para todos que assistem o nosso programa. Olá, São Paulo, Dr. Cláudio, muito obrigada pelo convite. Eu uso essa frase, realmente ela causa forte impacto, para causar também uma reflexão. A vida é longa, a gente está aí na longa jornada da vida, não temos atalho, a gente tem que cumprir todo o caminho. E o suicídio, a morte por suicídio, a escolha de tirar a própria vida, me traz a reflexão sobre isso, da pessoa buscar uma definição de um problema que é transitório de forma tão definitiva. Enquanto a vida, há possibilidades. A vida é feita de momentos, nem todos são bons. E a gente tem que se arregimentar de um repertório maior para enfrentar as adversidades da vida, porque a vida é movimento, né? E, infelizmente ou felizmente, a gente tem que se autogerir, se autogerenciar e estar no desafio da vida. Então, a morte por suicídio é, de fato, para mim, ao meu olhar, uma tomada de decisão definitiva, porque encerra-se ali todas as possibilidades. E a vida ainda é grande. Dá tempo da gente fazer algo por nós mesmos. Como interpretamos o sentimento de uma pessoa que comete esse ato contra a própria vida? Eu penso que nós somos tomados diariamente por uma nova vida que nasce com o sol. Então, todo dia é uma nova oportunidade. Quando estamos já num tempo sistematicamente recorrente de ondas emocionais negativas, está na hora da gente buscar ajuda, amparo, apoio, para começar a pensar em dar valor à vida. Porque quando você dá valor à sua existência, toma posse da sua vida, você não deixa escorrer a energia vital. Você está tomado por um momento, às vezes, de estar deprimido, é diferente de depressão. Ou você está, de fato, vivendo a doença depressão, que muitas vezes tem aí uma neuroquímica envolvida, né? Ela é endógena, mas se a gente for investigar, pode ter algo também de exógeno, do lado de fora. Como podemos resolver isso? Buscando uma rede de apoio. Muitas vezes na família, que é sinônimo de conflito, é sim, é onde nasce grandes confusões, né? Grandes embates e confrontos, mas também é um lugar, primeiro, de se buscar recurso, de buscar sentimento de pertença. Quando você se sente pertencendo a alguém, a algo, a algum projeto, algo de importante, você começa a dar valor à sua vida. E aí a gente começa a tratar esses sentimentos, essas ondas emocionais negativas e a perceber que também terão momentos positivos, de ondas emocionais positivas, para a gente ter alegria na vida. Eu gosto muito quando você fala que o momento passa, mas a vida continua. Continua. E como sair dessa armadilha psicológica, hein? Isso é, de fato, uma armadilha psicológica. Aí precisa entrar primeiro alguém que tenha uma escuta de qualidade, um olhar mais carinhoso, que realmente nos veja, nos enxergue. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele tem uma anatomia, uma aerodinâmica, um design muito inteligente.
A gente deve ter sido feito por uma inteligência realmente muito superior, um poder superior, porque se formos perceber, olha a nossa cabeça que guarda aqui o crânio e a mente que mora dentro do cérebro, né? A gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, uma só boca. Ouça, compreenda, interprete, veja, enxergando, sinta, né, o aroma, o cheiro das coisas. Até animal faz isso, ele percebe o cheiro do medo. Fale menos, escute mais. Quando você passa a olhar uma coisa todo dia, aquilo normaliza e você não enxerga mais. Tenha cuidado com isso, porque as pessoas estão ali sinalizando para você que estão perdendo o sentimento de importância na vida, estão perdendo o valor da vida. Quando elas começam a reclamar, minha vida está um vazio, eu não tenho mais vontade, me arrumar para quê? E começam a desenvolver ali sentimentos negativos, recorrentes, sistemáticos. Está na hora da gente primeiro começar a observar. Se acha que não dá conta, porque é difícil, a demanda é tão grande que parece que o outro drena a seiva de vida, desperdiçando a sua própria existência e começa a se apropriar e precisar do estímulo do outro, porque a motivação, que é algo interno, é seu, não existe mais. Então, você precisa que o outro te estimule o tempo todo. É importante a gente começar a observar e a buscar ajuda profissional. Um profissional capacitado, com um olhar clínico, que consiga compreender e começar a questionar você. Mas por quê? Para quê? Não temos saída? Às vezes é só depois, mas ainda dá tempo. Dá tempo de emagrecer, dá tempo de buscar um tratamento, se for um caso de doença, dá tempo de buscar um tratamento estético, se for uma questão de deformação da autoimagem, dá tempo, porque ainda tem vida. Enquanto tem vida, dá tempo, pode ser depois, mas não é tarde demais. Só é tarde demais quando é ceifado daquilo que mais é importante para nós, a vida. Você falou um termo interessante entre estar deprimida e ter depressão. Coisas diferentes. São 2 coisas diferentes. Explica para o pessoal que nos está assistindo essa diferença entre a pessoa estar deprimida é uma coisa e a pessoa estar com depressão é uma outra coisa. Por exemplo, nós humanos, aqui no tronco encefálico, você como médico sabe muito bem do que eu estou falando, é o nosso sistema de alarme do cérebro, né? Luta e fuga. Então, a gente é acionado ali pela ansiedade. Fica muito difuso estabelecer em que momento isso fica patológico. É um medo irracional e irreal diante de algo que nos paralisa. Às vezes a gente está com nível de ansiedade, porque a ansiedade, numa dose, tudo que é equilibrado, meio termo, né, com parcimônia, ela é bem-vinda à vida. Nós temos que buscar isso, o equilíbrio, né? Quando isso está exacerbado, o nível de ansiedade está muito alto e a resposta motora não vem, você não luta nem foge, você paralisa, você começa a desenvolver, por exemplo, crises de ansiedade, uma síndrome do pânico, um TOC, uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada, enfim, você fica paralisado. Pessoas, e o Brasil é um país ansioso, pessoas com isso, com a ansiedade, num nível muito alto, volto a dizer, a ansiedade num nível bom, ela organiza você planejando para suas ações futuras. Eu sabia hoje que eu tinha uma entrevista com você. Eu me programei, a minha ansiedade me ficar uma programação para ter na minha agenda esse time, para ter esse bate-papo com você. Então, é para isso, é para a gente se planejar. Voltando à questão da depressão. Pessoas com nível de ansiedade muito alto, elas migram da ansiedade à depressão por essa paralisia diante da resposta motora que não vem. Então, elas ficam nesse transtorno misto, ansioso, depressivo, mas não é depressão. A depressão é uma coisa crônica, de grau maior, que às vezes tem alguns aspectos psicóticos. Aí depende do nível e do estado que a pessoa está. Geralmente, ela tem muito componente endógeno. A neuroquímica dessa pessoa, os mensageiros químicos, não estão funcionando. Então, ela não está liberando ali endorfina, serotonina, GABA, ocitocina, hormônios do prazer, do bem-estar. Então, ela precisa de um tratamento complementar, além da psicoterapia, uma medicação para um momento de crise, mas é algo que é crônico. Ela pode diminuir, melhorar, tem tratamento, alimentação, atividade física, respiração, mas é algo mais crônico.
Estar deprimido é da vida. Às vezes você está elaborando um luto, né? Perdeu o objeto amado, um emprego, um amor, um divórcio, um filho que foi viajar, a síndrome do ninho vazio, momentos de tristeza, essa ditadura da felicidade que a sociedade exige, gente, não existe. A vida é assim, é como as estações do ano, nós somos seres naturais, a gente ainda é muito regido pela natureza. A gente foi arrancado da natureza pelo poder da comunicação, a linguagem, mas a gente está muito ligado a ela. Então, essas nossas repetições de momentos bons, alternando com momentos, às vezes, meio deprimentes, porque a vida, às vezes, está ali na ação sobre nós, né? E a gente está correspondendo a esses estímulos externos também. E, doutora Leninha, essa depressão tem uma predominância de sexo, na idade, em termos de raça? Tem sim. Para o suicídio, a gente trabalha com alguns grupos de risco. Por exemplo, o indígena, principalmente quando ele sai do habitat natural dele, quando se muda, ou quando sofre alteração no lugar em que ele está. Pessoas já de idade mais avançada, que estão sozinhos, que já estão num declínio cognitivo muito grande, no desamparo. No entanto, também, lá no início dessa cadeia, os jovens, adolescentes, que estão ainda escolhendo as máscaras sociais que vão usar, né? Com a questão do bullying, que hoje está tão em voga, ou até mesmo a questão da opção sexual. Também tem os casos mais genéticos, quando tem essa predominância na família, e a gente vai investigar isso, é algo recorrente, já tem na família instalado isso. Enfim, tem muitas questões, mas tem alguns grupos que realmente nos despertam a atenção no sentido de estar em maior vulnerabilidade. E os transtornos psiquiátricos também. E a depressão está dentro deles. Porque esse transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade, são todos esses fatores predisponentes para todo esse processo. Doutora Leninha, olha, é um assunto realmente empolgante. Vasto. Né? E, logicamente, isso aqui só foi um aperitivo para nós. Agora, eu gostaria, para a gente, digamos assim, encerrar a nossa entrevista, qual a sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que se sentiram, que se encaixam um pouco, ou que tem algum parente que se encaixa um pouco dentro deste contexto que foi explanado? Qual seria a sua mensagem? Quem se sentir representado dentro de algumas características que nós comentamos aqui, ou que reconhece alguém que participa dessas condições e características, né? Primeiro, buscar ajuda, um ombro amigo, alguém que possa realmente acolher, para que essa pessoa dê importância e se sinta assim também tão importante, que haja empaticamente, que ele tenha essa segurança. No passo seguinte é buscar ajuda profissional. E aí um apoio multidisciplinar, às vezes é importante sim um psiquiatra e a medicação. Tem gente que tem preconceito e não deve ter. A gente está buscando pela saúde. E a busca da medicação, que não é medicalização, não é se automedicar, mas a medicação através de um profissional com CRM e tudo mais, né? Para tomar uma medicação, mas também buscar psicoterapia, porque quando você precisa entender sobre si, conhecer sobre si, se você quiser, por exemplo, andar de bicicleta, você não toma uma drágia, você sobe na bicicleta, cai, rala o joelho, mas depois é tão bom quando você realmente sai pedalando na vida e curtindo a paisagem, o sol, o dia a dia, não é verdade? Então, a medicação é uma contenção, uma camisa de força química e importante, muito bem-vinda. A psicoterapia é você entrar em contato com você e também saber acolher essas emoções, esses sentimentos negativos, porque eles têm uma dimensão curativa. É como se você estivesse dirigindo e o painel do seu carro começasse a acender luzes. Você precisa olhar e saber se é o combustível, se é o óleo, se é a temperatura. É um sinalizador. As dores da alma são sinalizadores para você começar a parar, né? Não é uma placa de pare, mas dirija com cuidado. Olhe para mim, se dê valor. A gente ganha de presente uma vida
vinda dos nossos pais. A gente é um ser dividido e dependente da relação. Precisa de dois para fazer um. Um carrega dois, não é assim? E a gente vive nessa cadeia, nessa verdadeira corrente humana, marcado pelo desamparo e precisando do outro. Quando a gente toma para a gente a existência, a posse da nossa vida, a gente consegue exercer o maior poder que a pessoa tem. O poder de escolha. Escolha viver bem, escolha viver com equilíbrio, com saúde mental. Sem saúde mental não há possibilidade de saúde alguma. Busque por ajuda. Doutora Leninha, olha, nós aqui da TV Itaperá, nós agradecemos pela oportunidade de entrevistá-la, né? E você que nos assiste através da TV Itaperá, Facebook, Jornal Itaperá, Instagram, @Jornal Itaperá e do YouTube, TV Itaperá, esse programa certamente você irá compartilhar e divulgar para os seus parentes, seus amigos que não tiveram a oportunidade de assistir agora, mas certamente esse programa vai estar à disposição de todos por te tratar de um assunto tão importante e de interesse geral e tão brilhantemente o assunto foi exposto pela doutora Leninha. Doutora Leninha, muito obrigado pela entrevista e até a outra oportunidade que nós, com certeza, nós iremos bater na sua porta para que você possa dar outras orientações de assuntos psicológicos dentro da sua área e também pela sua abrangência de conhecimento. Muito obrigada, doutor Cláudio. Até a próxima vez que nos encontrarmos. Minha porta vai estar aberta. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa tarde. Até lá.